Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Nosso objetivo na aula de hoje é falar sobre a mudança de base, a matriz de mudança de base. Então, a ideia aqui é a seguinte: iniciamos demonstrando o seguinte resultado. Dada uma base beta para o espaço vetorial V, então cada vetor do seu espaço pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos elementos da sua base. E a prova desse resultado é simples, pois como o seu conjunto beta é uma base para o seu espaço vetorial, então, em particular, ela gera o seu espaço. Ou seja, qualquer vetor V do seu espaço vai ser escrito como combinação linear dos elementos dessa base. A maior dificuldade aí, na verdade, o que é um pouco mais complicado, é você mostrar que a forma de escrever um dado vetor como combinação linear dos elementos da base é única. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: suponha que você tem duas formas diferentes de escrever esse vetor V como combinação linear dos elementos dessa base. Ou seja, por um lado você escreve V como combinação linear dos elementos da base beta com os coeficientes A's aí, e por outro você tem a escrita de V como combinação linear dos elementos dessa mesma base beta, sendo que agora com outros coeficientes que eu denotei por B's, né? E aí eu quero mostrar que na verdade esse A1 tem que ser o B1, o A2 tem que ser o B2 e assim sucessivamente até o AN, que tem que ser igual ao BN, né? Já que a minha maneira de escrever tem que ser única. E a ideia é bem simples, né? Porque se V é escrito dessas duas maneiras, então eu posso igualar o lado direito dessa equação com o lado direito dessa, né? Porque ambas são iguais a V, de modo que eu fico com essa igualdade aqui, né? Tá certo? Aí agora eu vou somar de ambos os lados, por exemplo, o oposto do vetor B1, V1. Vou somar de ambos os lados o oposto do vetor B2, V2, e assim por diante, até o oposto do vetor Bn vezes Vn. De modo que, quando eu fizer isso e reorganizar as contas, do lado esquerdo, eu fico com essa expressão aqui, e o lado direito fica somente o nosso vetor nulo do espaço. Aí agora eu uso o fato de que a nossa base é um conjunto linearmente independente. Então, se a nossa base é um conjunto linearmente independente, qualquer combinação linear dos elementos dela resultando no vetor nulo do espaço só pode ocorrer com os coeficientes todos sendo zeros. Ou seja, no final das contas, A1 menos B1 tem que ser zero, A2 menos B2 tem que ser zero, e assim sucessivamente até o AN menos o BN, que tem que ser igual a zero. Ou seja, A1 tem que ser igual a B1, A2 tem que ser igual a B2, e assim por diante, até o AN tem que ser igual ao BN, que é o que nós desejaríamos provar. Daí, isso vai nos permitir falar sobre as coordenadas do vetor em relação a uma base dada da seguinte maneira: seja beta uma base de V, aqui é V maiúsculo, e seja V um elemento do seu espaço vetorial V. Então eu sei que eu posso escrever esse vetor V de maneira única como combinação linear dos elementos dessa base, né? Que foi o que eu acabei de mostrar. E aí esses números que aparecem aí como coeficientes, esses A's,
são chamadas as coordenadas de V, desse vetor V, em relação à base beta. E isso vai ser denotado pela matriz coluna aqui, ó. Então, as coordenadas de V em relação à base beta é denotada pela matriz coluna, onde em cada entrada dela você vai colocar os coeficientes da sua combinação linear, tá certo? E aí, sabendo que todo vetor vai ter coordenadas em relação a uma base dada, o questionamento que eu faço é o seguinte: imagine agora que você tem duas bases para o mesmo espaço vetorial V, e você pega um vetor fixo nesse espaço. Você sabe que você pode escrever ele como combinação linear de uma base alfa, né? Então, digamos, aqui eu escrevi V como combinação linear dos elementos da base alfa. E aqui eu peguei esse mesmo V e escrevi ele como combinação linear dos elementos da base beta. E aí eu tenho as coordenadas de V, desse mesmo V, em relação à base alfa e também em relação à base beta. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a relação entre essas coordenadas? E aí eu vou em busca de resolver esse problema até obter o que a gente vai chamar de matriz mudança de base. Então, como beta é uma base de V, então eu posso escrever cada elemento da base alfa como combinação linear dos elementos da base beta. Tá certo? Então, por exemplo, eu peguei aqui o 1 e escrevi como combinação linear dos elementos da base beta. Aí peguei agora o meu 2 e escrevi como combinação linear dos elementos da base beta. E assim eu segui até o último vetor da base alfa, que eu escrevi como combinação linear da base beta, tá certo? E aí esses aqui são os coeficientes que vão aparecendo quando eu escrevo cada um desses vetores como combinação linear dos elementos dessa base, né? E esses coeficientes, eles são unicamente determinados, tá certo? Aí eu vou pegar essa expressão para o 1, essa expressão para o 2, até essa expressão para o n e substituir na primeira equação 1 que eu tinha anteriormente. Ou seja, eu vou substituir nesta equação aqui, ó. E aí quando eu faço isso, né? Então substituindo nessa equação, tá certo? Aqui eu fiz só a substituição. E agora eu saí multiplicando aqui, ó, tudinho. E depois saí organizando. De modo que eu fiquei com essa expressão para ver agora como combinação linear da base beta. Mas espera aí. A maneira de escrever um vetor como combinação linear de uma base é única. E eu já disse que as coordenadas de V em relação à base beta eram anteriormente y1, y2 até yn, né? Ou seja, no final das contas, esse elemento aqui tem que dar o meu y1 e assim por diante até o último, e esse aqui tem que ser o meu yn. Ou seja, a gente ficou com a seguinte relação entre as coordenadas. Uma essas equações aqui eu posso reescrever nessa maneira aqui, na forma matricial, né? E aí, essa matriz aqui, eu denoto ela por I de alfa beta. Ou seja, I de alfa beta vai ser a matriz de mudança de base alfa para base beta. E aí, se você notar, em cada coluna dessa matriz, você está exatamente com os coeficientes da combinação linear dos elementos da base alfa como combinação linear dos elementos da base beta. Ou seja, aqui está as coordenadas do vetor 1 em relação à base beta. Aqui está as coordenadas do vetor 2 em relação à base beta e assim por diante, até esse último aqui,
que é as coordenadas do vetor UN em relação à base beta. E aí, reescrevendo numa melhor notação, né? Aqui é as coordenadas do vetor V em relação à base beta. Aqui é a matriz de mudança de base da base alfa para a base beta. E aqui é as coordenadas do vetor V em relação à base alfa. Então, eu fico com isso aqui, essa relação aqui, ó. Ou seja, as coordenadas do vetor V em relação à base beta é igual a matriz de mudança de base, que muda da base alfa para a base beta, vezes as coordenadas do vetor V em relação à base beta. E aí, como eu comentei anteriormente, essa matriz aí que aparece é a matriz de mudança de base alfa para a base beta. E aí, nota o seguinte, né? Eu comecei com a base alfa, ou seja, pegando cada elemento da base alfa e escrevendo como combinação linear dos elementos da base beta. Fui pegando esses coeficientes da combinação, fui colocando na coluna da matriz, né? Fui formando uma matriz onde esses elementos aí eram as colunas dessa matriz. E isso me deu a minha matriz que muda da base alfa para a base beta. Mas eu poderia ter feito ao contrário, ou seja, ao invés de colocar os vetores da base alfa como combinação linear da base beta, eu podia ter pego os vetores da base beta e escrito como combinação linear dos vetores da base alfa. E aí eu ia pegar esses coeficientes da minha combinação linear e organizar como sendo as colunas de uma matriz. E aí o que eu iria montar era a matriz que muda da base beta para a base alfa. E não a que vai da base alfa para a base beta. Aí a pergunta é, qual é a relação entre essas duas matrizes? Tá certo? E aí a relação me diz é a seguinte. Se você inverte a matriz I que muda da base alfa para a base beta, o que você obtém é a matriz que muda da base beta para a base alfa. E aí, esse resultado fica como exercício para vocês demonstrarem. E aí, vamos ver exemplos de como aplicar os conceitos que nós desenvolvemos nesta aula para resolver exemplos. Então, primeiro, sejam alfa e beta bases do espaço vetorial P2. Aí, a primeira coisa que eu quero é determine qual é as coordenadas do polinômio P de x igual a x mais x ao quadrado em relação à base beta. Depois eu quero que vocês me determinem a matriz que muda da base alfa para a base beta e depois a matriz que muda da base beta para a base alfa. E por fim eu quero que vocês me determinem, determine as coordenadas do polinômio P, desse mesmo polinômio P aqui, em relação à base alfa. E aí vamos lá resolver este exemplo. Primeiro eu quero as coordenadas do vetor P de x, né, em relação à base beta. Então, para isso, eu vou precisar escrever o polinômio P de x como combinação linear da base beta. Ou seja, eu vou pegar P de x e escrever ele como sendo 1A0 vezes 2, mais 1A1 vezes 1 menos x, mais 1A2 vezes 1 mais x ao quadrado. E aí eu preciso determinar quem é esses coeficientes A0, A1 e A2. Por quê? Porque as coordenadas do P de x em relação à base beta vai ser exatamente matriz coluna A0, A1 e A2. Tá certo? Então vamos lá. Do lado esquerdo eu substituo meu polinômio P de x. Aqui desse lado direito eu fico com 2A0 mais A1 menos A1x, desenvolvendo, né? Mais
A2 x ao quadrado. Aí agora eu uso a igualdade de polinômios, né? Dois polinômios são iguais se somente se seus coeficientes são iguais. Então aqui, esse termo aqui que multiplica esse termo independente aqui, né? Vai ter que ser zero, né? Porque não tem termo independente aqui desse lado direito. Quer dizer, tem, né? Ele é zero. O menos o A1 vai ter que ser igual, que é x quadrado, perdão, gente. O menos o A1 vai ter que ser igual a 1 e o A2 vai ter que ser igual a 1 também. Então aqui eu já sei quem é A2. Daqui eu tiro que A1 é menos 1. E aí eu substituo aqui, de modo que 2A2 mais A1 igual a 0, perdão, 2A0. Implica que A0 vai ser menos A1 sobre 2. E aí, isso fica 1/2. Então, no final das contas, as coordenadas de P de x em relação à base beta é 1/2 menos 1 e 1. Resolvido o nosso item A. Aqui eu vou primeiro calcular a matriz que muda da base beta para a base alfa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada elemento da base beta, escrever como combinação linear dos elementos da base alfa e colocar isso como sendo as colunas de uma matriz. Ou seja, então, primeiramente, vou pegar o polinômio 2 e eu quero escrever ele como sendo um A0 vezes 1 menos x mais 2x ao quadrado, mais um A1 vezes x menos x ao quadrado, mais um A2 vezes o x ao quadrado, tá certo? E aí esse A0, esse A1 e esse A2 vai aparecer na primeira coluna da minha matriz mudança de base, né? Mas primeiro vamos determinar quem são eles. Ou seja, desenvolvendo, isso fica A0 menos. Aqui eu vou juntar todo mundo que multiplica o x. Então vai ficar mais, né? Menos A0. Aí vai aparecer esse aqui também. Mais A1. Tudo isso vezes x. Aí agora quem multiplica o x ao quadrado? Aí vai aparecer 2A0 menos A1, né? Daqui. Aí mais o A2. E aí, usando igualdade entre polinômios, nós temos que A0 tem que ser igual a 2, menos A0 mais A1 tem que ser igual a 0, e 2A0 menos A1 mais A2 tem que ser igual a 0. E aí você resolve esse sistema para as variáveis A0, A1 e A2. Aqui de cara a gente já tem que A0 é 2. E aí você pode substituir na segunda equação, de modo que A1 é igual a A0, que também vale 2. E aí, quando você agora substituir essas informações na terceira equação, a gente tem que A2 é menos 2A0 mais A1. Aí isso fica menos 2 vezes 2, que dá 4, mais o A1, que é 2, então isso fica menos 2.
tá certo? Então, ó, aqui na primeira coluna, eu já vou ter 2, 2 e menos 2. Aí você agora vai fazer isso para os demais, tá certo? Então agora, quem é o segundo vetor da base beta? É 1 menos x igual a... E aí quando você fizer isso, note que esse lado aqui vai ser sempre o mesmo, né? Para todos eles. O que vai estar mudando é esse lado aqui, né? Então desse lado aqui vai ficar A0 mais menos A0 mais A1 x mais 2A0 menos A1 mais A2 x ao quadrado. Aí agora usa a igualdade de polinômios, de modo que A0 tem que ser 1, menos A0 mais A1 tem que ser igual a menos 1 agora, e 2A0 menos A1 mais A2 tem que ser igual a 0. E aí você resolve agora esse sistema para essas variáveis aí. Aqui a gente já tem que A0 é 1. Aqui a gente já tem que A1 é menos 1 mais A0. Aí isso fica menos 1 mais 1 que dá 0. E aí quando você substitui essas duas coisas na terceira equação, você fica com A2 igual a menos 2A0 mais A1, né? Aí isso fica menos 2 mais... Perdão, menos 2 mais 0, que dá menos 2. Eu vou escrever aqui como é que já está a minha i. A minha i já tinha 2, 2 e menos 2. Aí agora vai aparecer 1, 0 e menos 2. Aí agora você vai pegar o terceiro polinômio da base beta, que é 1 mais x ao quadrado. E vai escrever ele como combinação linear dos elementos da base alfa. E aí, no lado direito, depois de você desenvolver, você vai ficar com A0 mais menos A0 mais A1 x mais 2A0 menos A1 mais A2 x quadrado. Desculpem, viu, gente, a desorganização. Aí, usando de novo igualdade entre polinômios, eu fico com 1 igual a 0, 0 igual a menos A0 mais A1 e 1 igual a 2A0 menos A1 mais A2. E aí, na primeira equação, eu já tenho que é um A0. Na segunda, eu fico com A1 igual a 0, que é igual a 1. E na terceira, eu fico com A2 igual a 1 menos 2A0 mais A1, que quando você substitui, isso fica 1 menos 2 vezes 1, que dá 2, mais 1. Aí isso fica menos 1 mais 1 dá 0. Então aqui vai ser 1, 1, 0. Então montamos a nossa matriz I de beta para alfa. E aí agora, se você quiser ir de alfa para beta, você vai poder prosseguir de duas maneiras. Ou você pega agora cada vetor da base alfa
escreve como combinação linear da base beta e pega esses coeficientes dessas combinações lineares e organiza como coluna de uma matriz, né? E essa vai ser a sua matriz que muda da base alfa para a base beta, ou simplesmente você pega a matriz que você obteve aí de beta para alfa e inverte ela. E aí você inverte usando o algoritmo que nós aprendemos para inverter uma matriz via escalonamento. E aí eu deixo como exercício, tá certo? No item C, eu quero as coordenadas do vetor P de x em relação à base alfa. E aí, como você tem o polinômio P de x e você tem a base alfa, você pode simplesmente escrever, né, P de x como combinação linear da sua base alfa e encontrar esses coeficientes da combinação linear. E esses coeficientes, né, você organiza numa matriz coluna, né? E isso vai ser as coordenadas desse vetor P de x em relação à base alfa. Mas aí uma outra maneira de fazer isso também é você usar a relação que a gente aprendeu, que as coordenadas do polinômio P de x em relação à base alfa vai ser você pegar a matriz que muda da base beta para a base alfa e multiplicar pelas coordenadas do polinômio P de x em relação à base beta, né? Porque usando essa relação fica mais simples? Porque no item 2 eu encontrei quem é essa matriz e no item 1 eu encontrei quem é essa daqui. Ou seja, isso aqui vai ficar vezes... Então basta efetuar essa multiplicação aqui matricial. Então isso fica 1 menos 1 mais 1 que dá 1. 1 mais 0 mais 1 que dá 2. Menos 1 mais 2 mais 0. Menos 1 mais 2 fica 1. Tá certo? E aí, como eu fiz essas contas aqui na hora na carreira, verifiquem aí direitinho se está tudo ok, tá certo? Mas a ideia para resolver essa questão é essa aí que a gente aplicou, tá certo? E aí a gente encerra essa aula por aqui. Aqui está as referências que a gente utilizou para construir essa aula e espero que vocês tenham gostado. Então, até a nossa próxima aula e muito obrigado a todos e a todas que estão aí nos assistindo durante esse curso. Tchau, tchau, gente.